sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Você foi pro lado... O que aconteceu que você foi pro lado dos bolsonaristas, cara? Virou bolsonarista. Isso, né? Fala pra mim. Vamos lá, minha recente conversão. É. Bom, eu saí do MBL em 2021, né? Começo de 2021. Por vários motivos, né? A gente teve algumas tretas por conta de questão de campanha e algumas pessoas... Dinheiro, envolveu dinheiro, fudeu. Não, nem foi tão direto. Que eles expulsaram muitas pessoas que tinham trabalhado voluntariamente na minha campanha, né? Entendi. E a justificativa era de que aquelas pessoas eram bolsonaristas. Então, ficou uma coisa de, meu Deus, todo mundo é bolsonarista, precisamos limpar os bolsonaristas aqui. Não concordei muito com isso. E de outro lado, o MBL passou a começar a enxergar aí como uma narrativa maior mesmo, o Lula e o Bolsonaro como coisas idênticas, iguais. Ou seja, se o Lula ganhasse ou se o Bolsonaro ganhasse, tanto faz. Eu comecei a ter mais ou menos essa impressão também quando o Moro saiu do governo. Porque, ele saiu do governo dizendo que o Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal, aquela coisa toda. Até gravei um vídeo bem revoltado mesmo, que até hoje ressuscitam aí. Eu falo, pô, Bolsonaro, corrupto, não sei o que, etc. Só que aí depois não tinha prova nenhuma, né? Tipo, o que veio foi uma reunião cheia de palavrões, mas que não tinha essencialmente uma prova de tentativa de interferência na Polícia Federal. Então, quando isso começou a aparecer, e aí eu fui vendo, não é bem assim... O Bolsonaro não é tão parecido quanto o Lula, quando a gente pensava e tal. E aí eu fui vendo que os meus posicionamentos eles foram cada vez mais se distanciando daquilo que o MBL enxergava como ideal. Até que chegou um momento que eu peguei e falei, não dá mais. Mas ainda não virei um bolsonarista, eu não gosto muito desse termo, né? Mas, enfim, não virei um bolsonarista propriamente dito. Eu fui pro Partido Novo, que era um pouco mais independente e conseguia... enxergar esses pontos positivos, né, do governo Bolsonaro. E aí vem a eleição, tal, perdi muito provavelmente porque não apoiei o Bolsonaro, e aí vem o segundo turno e eu apoio aí mais abertamente o Bolsonaro, enxergando que não eram coisas idênticas. Só que o negócio é o seguinte, mais do que apoiar o Bolsonaro no segundo turno, eu percebi que a volta do Lula era um negócio, assim, absolutamente inaceitável para uma sociedade que precisa preservar a liberdade, ou que pretende preservar a liberdade. Ridículo. O cara é um puta corrupto. Não, e mais do que isso, a união que ele ia ter com o STF, como tá tendo agora, gera um desequilíbrio muito grande. Sim. Se a gente já viu um desequilíbrio com o Bolsonaro no poder, agora, então... agora não tem nem chance. É uma coisa surreal. Então, aí eu comecei a ver o seguinte. O eleitor, ele não quer saber de terceira via. Não existe terceira via, é papo furado isso. O eleitor só enxerga dois lados. Um lado é o do Lula, um lado é o do Bolsonaro. Eu que sou um político, não posso ficar... brigando contra a vontade do eleitor, eu tenho que escolher a porra de um lado, senão eu vou ser atropelado, como de fato fui nessa última eleição. Não necessariamente, né? É muito pouco. Quais foram os políticos que sobreviveram sem escolher um lado? O Kim, que diminuiu a sua votação. Mas teve uma votação expressiva, né? Quase 300 mil. E outros nomes. Você não consegue, assim, de bate-pronto pensar em alguém. Pois é. Sempre tá associado a uma pessoa. A gente pode colocar, sei lá, uns do Novo, por exemplo. Marcel Van Hatten, tá no Partido Novo. O Partido Novo tinha o quê? 8 deputados, agora tem 3? Pois é, né? Quer dizer, quem fica ali no meio acaba, em regra, sendo atropelado. Então eu percebi isso. Falei, então o lado que eu defendo é esse lado que hoje está representado na figura do Bolsonaro. Isso significa que eu preciso concordar com tudo que ele fala, tudo que ele defende e tal? Não. Pode haver uma variedade, uma diversidade de opiniões dentro desse bloco, mas eu preciso ter um rosto, porque é assim que a América Latina funciona. A política tem que ter a desgraça de um rosto. Essa coisa de que o Novo insiste muito, é por isso que eu acabei saindo de lá, essa coisa de você tentar vender a ideia sem ter um rosto, não funciona. E aí é por isso que eu dei essa guinada. Hoje eu me considero muito mais próximo do Bolsonaro.
não significa que eu não enxergue os erros que teve no governo dele, ou erros que ele possa ter cometido até como pessoa física, mas acho que nenhum desses erros supera a desgraça que é a gente ter o PT de volta no poder, né? E acho que essa hoje é a minha diferença fundamental entre o MBL, por exemplo. Entendo. Você tá brigado com os caras até hoje ou tá de boa já? Agora a gente tá brigado porque que a gente teve umas tretas públicas, né? Entendi. O Kim, recentemente, num podcast, disse que eu tinha ficado maluco e tal, virei bolsonarista. E aí eu respondi dizendo que eles viraram um movimento de centro-esquerda e tal, enfim, teve umas rusgas. Eu não gosto dessa parada de usar a pecha de bolsonarista como se fosse um rótulo pra você desumanizar as pessoas e considerá-las descartáveis. Porque hoje em dia a palavra bolsonarista virou isso. Virou um rótulo que você coloca em alguém pra jogar ele no ostracismo máximo e assim invalidar qualquer maldade que você vá fazer com essa pessoa, falando, eu tô perseguindo ela, mas ela é bolsonarista, foda-se. É como se fossem pessoas totalmente desprezíveis e tal. Mas o pior de tudo é você associar com um nome. Eu vi alguém falando isso recentemente, não lembro quem, mas, por exemplo, você não vê a imprensa chamando os defensores do Lula de lulistas. Ou eles são petistas ou eles são de esquerda. Mas na direita você associa com o nome Bolsonaro. Quer dizer, isso é reduzir e muito a ideologia da pessoa. Porque aquilo que eu acredito vai muito além do Bolsonaro em si. Existem coisas que eu defendo e pode ser que o Bolsonaro não defenda. Por exemplo, eu sou extremamente favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Bolsonaro sempre teve muitas reticências em relação a isso, mas eu tô dentro da categoria de bolsonaristas. Uhum. Então, eu acho isso muito preocupante quando você reduz aquilo que as pessoas acreditam a um nome, a um líder. Ele pode até ser um representante naquele momento histórico, mas não dá pra você reduzir tudo que as pessoas acreditam em uma pessoa, né? Com certeza. É uma forma de você rotular a direita para impedir que ela se desenvolva de certa forma, né? Mas no final das contas a direita se comportou um pouco como bolsonaristas, infelizmente, assim. Existia uma radicalização na direita muito forte também. Eles também perseguiram pessoas, eles também usaram a máquina do Estado para perseguir pessoas, e eu acho que foi por isso que eles perderam, entendeu? Porque, ninguém gosta do Lula, odeia o STF, mas aí você vai usar as mesmas armas do STF para combater o STF e vai falar que você quer ser diferente? Fica difícil, assim, entendeu? O grande problema, talvez, é que... Acho que são dois, né? Primeiro que, durante muito tempo, foi quase que um crime você se colocar como alguém de direita. Hoje tá voltando a ser, né? Uhum. Mas antes era pior, as pessoas tinham medo, né? Por exemplo, os candidatos... do PSDB contra o PT sempre faziam questão de dizer não, eu não sou de direita, olha, eu não sou tão a favor das privatizações, assim, era uma coisa meio, meu Deus, não me coloque na direita que eu não vou. Aí com o impeachment da Dilma isso cresce, mas cresce muito rápido. Então é como se você ficasse trancando um cachorro bravo e aí, de repente, no dia para noite, você solta cachorro na rua. Vai dar merda, né? As pessoas estavam presas, com medo de falar o que elas realmente pensavam. A direita literalmente explodiu, né? Exatamente. Aí você explode de uma hora para outra e aí acaba tendo essas radicalizações, etc. E o outro o modelo de governo que nós conhecíamos por mais de uma década foi o governo de modelo petista, que usava empresas estatais para financiar blogs sujos, atacava a reputação das pessoas pela internet, quando a internet nem tinha um poder tão grande quanto tem hoje e tal. Então, a impressão que eu tenho quando a direita ela assume o poder, ela pega muitas práticas do governo anterior, que era o governo que se conhecia. Se eles fizeram isso e conseguiram ficar tanto tempo no poder, por que a gente não pode fazer a mesma coisa e continuar ao mesmo tempo no poder? É óbvio que foi um raciocínio equivocado. Exatamente. Mas o que eu digo não havia um outro modelo de governar. O modelo de governar que a gente conhecia nesse contexto de internet brasileiro era esse governo petista. Mas, a direita não era justamente a esperança para mudar as coisas? Porque se você quer mudar as coisas, quer copiar o jeito antigo de se fazer política... Isso, inclusive, é uma coisa que eu critico muito, essa coisa do... mas o PT pode fazer isso, a gente não pode... não, o PT não pode fazer isso e nós também não. Por isso que a gente é contra, porque ele faz essas coisas. Esse tipo de justificativa é uma coisa que me irrita muito. Não é pra fazer a mesma coisa, né? É pra fazer diferente e tal.
Sim, sim. E outras coisas que a gente poderia ter copiado, nós demoramos para entender, né? Por exemplo, essa coisa do Bolsonaro, ao longo da primeira campanha, né? Ter falado que era contra o Centrão. Ah, eu não vou negociar com o Centrão, não sei o quê, etc. Isso não existe. Não tem como você governar sem o Centrão. Não existe esse poder. Ninguém nunca fez isso, a não ser nos períodos de ditadura. Então, aquele tempo de início de governo que ele gastou brigando com o Centrão, podia ter usado para avançar com tanta coisa. Então, a gente podia ter copiado, entre aspas, isso. Não no sentido de fazer negociatas como Mensalão ou Petrolão, mas de chamar os caras para conversar. Ó, você tem um cara bom que entende de saúde, que é do PP ou que é do MDB, pô, me indica esse cara, deixa eu ver o currículo dele, vamos colocar ele no Ministério da Saúde, sei lá. Um cara que entende de indústria, tem um currículo bom, tem um bom network, vamos colocar no Ministério da Indústria. Não tem como, você tem que governar com essas pessoas. E o tempo que ele gastou, a energia que ele gastou resistindo a isso, acho que fez também com que o governo perdesse muitas oportunidades. Sim, eu tenho uma visão do Bolsonaro como um péssimo líder estratégico em si, assim. Ele é um cara carismático. Acho que no final ele melhorou, mas no começo... Não melhorou, pô. Ele perdeu, melhorou. caralho. Mas essa é a questão, melhorou tarde demais. Não melhorou o suficiente, né, tá ligado? Eu não gosto de ficar elogiando o cara que perde, tá ligado? Você perdeu, meu irmão, você tem que reconhecer que você perdeu e entender o porquê. Não a gente ficar te elogiando porque você perdeu. Você perdeu pro Lula. Ele perdeu pro Lula. Meu ponto é o seguinte, se ele tivesse feito desde o começo do governo o que ele fez no final, ele teria ganhado. Esse é o negócio. Pode ser.